Quem eram, afinal, os enigmáticos Nefilins? Seriam eles fruto de uma simples união humana? Ou estariam ligados a algo muito mais sobrenatural? Hoje vamos direto ao cerne da questão e desvendar de uma vez por todas o mistério por trás dos chamados filhos de Deus desse contexto e os Nefilins. Por que esse tema é importante? Porque ele deve se encaixar com outras interpretações, como veremos nos outros vídeos. O relato de Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, sempre intrigou estudiosos e leitores da Bíblia. Lá está escrito: naqueles dias vieram a existir os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. A grande pergunta é: quem eram esses filhos de Deus? Ao longo dos séculos, duas principais interpretações surgiram. Primeira, a dos filhos de Sete, defendendo que seriam apenas humanos, descendentes da linhagem justa de Sete. Segunda, a dos anjos caídos, seres espirituais ou anjos rebeldes que vieram à Terra e se uniram com mulheres. Agora vamos analisar as duas e ver qual realmente faz sentido. A tese dos filhos de Sete. Segundo essa visão, os filhos de Deus seriam simplesmente descendentes justos de Sete, filho de Adão, e as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. A união entre justos e ímpios teria resultado na corrupção moral. Parece simples, mas aqui começam os problemas. Primeiro, a expressão filhos de Deus, do hebraico Bene Ha-Elohim, no Antigo Testamento, sempre, veja bem, sempre se refere a seres espirituais, como vemos em Jó 1:6. Jó 2:1 e 38:7. Forçar aqui um sentido diferente exige uma ginástica interpretativa que o próprio texto não apoia. Segundo, por que o resultado dessa união seria o nascimento de Nefilins, gigantes, homens poderosos? Não existe base lógica ou biológica para a conclusão. A saber, que o cruzamento de duas linhagens humanas produzisse seres extraordinários. Terceiro, o foco de Gênesis 6 é uma corrupção extrema da humanidade. A simples mistura de descendentes de Sete com descendentes de Caim não explica tamanha gravidade a ponto de Deus decretar o dilúvio. E quarto, a Bíblia nunca diz que era proibido um justo se casar com alguém de outra linhagem naquela época. Isso só ocorre mais tarde, em contextos religiosos bem específicos. Resumindo, essa teoria dos filhos de Sete não se sustenta nem biblicamente, nem logicamente. A segunda interpretação é a tese dos anjos caídos. Aqui, os filhos de Deus são anjos que abandonaram sua posição no céu e assumiram forma humana para se relacionar sexualmente com mulheres. O resultado? O nascimento dos Nefilins, uma raça de poderosos gigantes. Por que essa tese faz muito mais sentido? Primeiro, em toda a Bíblia hebraica, filhos de Deus se refere a anjos. Vemos isso em Jó, como já citado, e em outros contextos que claramente apontam para seres espirituais. Segundo, a existência dos Nefilins como seres humanos extraordinários. Isso se encaixa perfeitamente nessa explicação sobrenatural. Não há necessidade de malabarismos. Terceiro, o Novo Testamento confirma essa leitura. Em Judas 6 e 7, e na segunda a de Pedro 2:4, lemos sobre anjos que pecaram, abandonando sua posição original, e sofreram julgamento. Judas ainda os compara aos habitantes de Sodoma, que também pecaram sexualmente. Fica evidente que esses anjos cometeram transgressões sexuais semelhantes. Alguns tentam refutar essa tese citando Mateus 22:30, onde Jesus disse: "Pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu." Mas veja bem, Jesus fala dos anjos no céu, ou seja, os leais a Deus. Esses não se casam, mas em Gênesis 6, lidamos com anjos rebeldes que abandonaram sua posição original, como Judas 6 esclarece. Além disso, a Bíblia mostra que anjos podem sim assumir forma humana. Em Gênesis 19, os anjos que visitaram Ló foram confundidos com homens comuns, tanto que os sodomitas tentaram abusar deles. Ou seja, anjos materializados podem realizar atos físicos, inclusive relações sexuais. Outro ponto importante. Jesus fala sobre casamento formal.
Gênesis 6 simplesmente diz que esses anjos tomaram mulheres, o que pode muito bem ser entendido como atos pecaminosos, sem qualquer cerimônia legítima. Portanto, quando encaixamos as peças no lugar, a tese dos filhos de Sete não explica o texto e não encaixa com o uso das expressões bíblicas. E também não dá conta da gravidade dos eventos que levaram ao dilúvio. Já a tese dos anjos caídos é consistente com o hebraico original, com o restante da Bíblia e com a lógica do próprio contexto. A conclusão inevitável é que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos rebeldes, que desceram à terra, corrompendo a criação de Deus e produzindo os nefilins. Esses homens poderosos e de fama que antecederam o grande juízo do dilúvio. Matéria sobre esse tema no link da descrição. Curta a página e comente sua opinião. Na sequência, vamos abordar o que é o Tártaro. Vamos ver o que é a pregação de Jesus aos espíritos em prisão. Onde Jesus esteve enquanto morto, com que tipo de corpo Jesus foi ressuscitado, entre outros temas. Note, todos esses assuntos estão relacionados. Inscreva-se no canal para não perder nada. Um abraço, historiador TJ.